Boa tarde todo mundo. Nós estamos começando o nosso encontro, quarto encontro do curso livre Capitalismo como Religião, Introdução aos seus conceitos. Demoramos um pouquinho por problemas técnicos, mas acho que já resolvemos. Hoje, nesse nosso encontro, tema, nós temos capitalismo, uma religião da culpa sem perdão. Então, a proposta, todos os temas que a gente propôs para esse curso, que termina na semana que vem, todos os temas foram pensados a partir do nosso primeiro encontro de introdução e apresentação, no qual o professor Jung nos fez uma provocação geral sobre o tema do capitalismo como religião, a partir da metáfora do labirinto. E um dos temas que surgiu, eles são todos completamente interligados, de alguma maneira ou outra, a gente já passou um pouquinho sobre os temas nos outros encontros, né? Mas o tema hoje, especialmente, é o tema da culpa. Ele tem uma importância central na tradição cristã, ele tem um momento de inversão da compreensão do que é a culpa e o perdão, e esse tema é apropriado pelo capitalismo a partir do mundo moderno. Enfim, esse é o nosso tema de hoje, né? Um tema de um pouco de inspiração em Walter Benjamin, não é isso, Jung? Isso. Walter Benjamin escreveu o fragmento Capitalismo como Religião há quase 100 anos, foi em 1921, o ano que vem faz 100 anos desse fragmento. Nesse fragmento ele toca nessa dimensão culpabilizadora do capitalismo como religião. Curiosamente, os teólogos da libertação na América Latina, começando por Hugo Asman e o Francis Kellerman, vão também tratar da mesma crítica e também passam pela questão da culpa e do perdão, né? Enfim, já fiz uma pequena apresentação, as pessoas estão chegando e já estamos com quase 40 pessoas acompanhando. E lembrando a todos vocês que a gente está fazendo o trabalho de colocar todos esses vídeos, eles permanecem depois na nossa página do Facebook. A página do Facebook ela tem a vantagem que ela continua circulando no feed das pessoas, se compartilham conosco, né? Então, uma boa maneira desse encontro atingir outras pessoas é quando você compartilha no seu feed de notícias. E, bem, mas a página do Facebook é difícil de encontrar se você procura exatamente uma aula. Por isso, nós estamos colocando todos esses encontros no canal do YouTube com o mesmo nome, Teologia e Capitalismo como Religião. Então, se alguém perdeu alguns dos encontros, vai até lá o YouTube e você encontra as palestras, os nossos encontros com o professor Jung. Jung, passo para você, então. Capitalismo, uma religião da culpa sem perdão, nosso quarto encontro do curso Capitalismo como Religião, seus conceitos fundamentais. Boa tarde, né? Primeiro eu quero dizer o seguinte, que é a primeira vez que eu dou um curso sobre capitalismo e a culpa. Eu já escrevi algumas coisinhas, mas é a primeira vez que estou falando em público, né? Isso significa que pode ser que eu esteja com uma certa dificuldade no meio do caminho de falar, porque é a primeira vez. Então, desculpa se vão servir de cobaia. Eu estou com um cansaço, então estou meio devagarzinho. Vamos lá. Para a gente discutir a relação entre capitalismo e a culpa e a religião, eu queria começar com uma coisa bem do cotidiano da vida da gente, que é a sensação de que estamos com culpa. Somos culpados de alguma coisa que não sei o que é, né? E isso, a psicanálise estuda muito essa discussão e tal, mas sem entrar em questões teóricas da psicanálise, a gente pode perceber, por exemplo, quando você fala de pessoa, conversa com alguma pessoa e a pessoa que é pobre diz, olha, você me desculpa, a minha casa é pobre ou é simples, já a frase já indica, né? Eu tenho uma culpa de ser pobre, e eu peço desculpa, que você me perdoe disto. Então, essa é uma característica humana, tá? Ou a mãe que vê o filho sofrendo, ou que ficou doente, ou nasceu com algum problema, e a mãe e o pai se perguntam que culpa eu tenho, que pecado eu fiz, para que Deus, ou que a vida, ou que o destino
me desse isso. Então, é sempre, a gente vive essa experiência difícil de culpa. As religiões tradicionais, incluindo o cristianismo, de uma forma geral, né, diferente do cristianismo que a gente pensa, vamos ver mais tarde, de uma forma diferente sobre a questão de Deus e a culpa, né, e, de uma forma geral, as religiões têm a função também de resolver a culpa. De que forma? Você está culpado, você tem culpa, então você faz algum sacrifício. E aí, todas as coisas que discutimos semana passada sobre o sacrifício. E, bem ou mal, a gente dá uma aliviada com isso. Só que uma coisa interessante, Walter Benjamin, né, como a Alan comentou, né, ele detectou que capitalismo é um tipo de religião do mundo moderno e é uma religião muito diferente. É uma religião com muita culpa, mas sem redenção ou condição, caminho para se perdoar. E uma das coisas que ele percebe, né, nesse fragmento que a Alan comentou, ele diz o seguinte, que o capitalismo é uma religião fundamentalmente de culto, e ele diz culto de quê? Culto sem dó, sem descanso, né? E, portanto, você não tem um dia de descanso. O que, em termos cristãos, no sentido bíblico, seria você trabalha durante a semana e no dia santo, que é de Deus, você descansa. Então, você sofre com um escravo lá na escravidão, ou na vida de servo, ou na vida de pobreza, porque você tem que trabalhar, mas o dia do Senhor você não trabalha. Isso é uma questão religiosa. Então, mesmo o patrão, ou o Senhor, não podia exigir do servo trabalho. Porque Deus diz que é o dia de Deus. E o que o Benjamin coloca é assim, você tem uma inversão. O sagrado não é o dia do descanso, mas o sagrado é o dia do trabalho, e não tem fim, você não tem. Então, a gente sente isso um pouco, o pessoal que trabalha no shoppings, por exemplo, não tem mais dia santo. Você tem um dia de descanso. E cada vez mais eles querem diminuir o número de descanso. Então, por quê? Porque você precisa trabalhar. Por quê? Porque você precisa ganhar dinheiro. Esse é o critério fundamental da vida. E aí vem a coisa que nós vimos semana passada, a questão do mérito. A sua vida vale, isso é, você é justificado como uma pessoa boa, ou como uma pessoa de dignidade, se você tiver muito dinheiro. O mérito vem pelo dinheiro. Como o mérito não é uma coisa objetiva, do tipo, eu estou com fome, comi 2 pratos, chega. Não é, o mérito não, eu quero mais mérito. E na lógica capitalista, você tem que ter mais dinheiro que os outros para dizer que você tem mais mérito do que o outro. Como sempre tem mais gente na frente que vai ter mais dinheiro, você não tem mérito suficiente. Como você não tem mérito suficiente, você tem que trabalhar direto. Essa é uma das coisas que a gente entende. Por que as pessoas que são milionárias, ainda não bilionárias, com a vida boa, com dinheiro suficiente para cuidar dos filhos, ou cuidar da vida, sentir prazer da vida, trabalha mais. Porque precisa ganhar mais. Porque precisa ter esse mérito. E essa lógica que Walter Benjamin coloca como crítica. E um autor importante do nosso tempo, que já faleceu, mas que está recentemente voltou à moda, que é Ludwig von Mises. Né? No Brasil, nós temos Instituto Mises do Brasil. Né? Von Mises foi mestre e professor do Hayek, que é o principal teórico do neoliberalismo. E von Mises, que hoje virou o guru para um monte do pessoal da direita e do centro-direita para a direita,
né? Por exemplo, o pessoal do MBL, eles atuam, assim, ele tem uma devoção ao texto de von Mises, né? E o que o von Mises disse? Ele diz o seguinte: numa sociedade de mercado livre, em que o Estado não interfere no mercado, aí ele diz uma frase bem importante, ele diz: é culpa sua, só sua, se você não conseguiu ser o mais rico, o campeão de boxe ou ser estrela de Hollywood. Ele não está falando dos pobres. Ele não está falando da culpa dos pobres somente, dos que não têm mérito de ganhar dinheiro. Não, é culpa de todos. Obviamente, os pobres já estão lá no fila, no final da fila. Então, ele diz assim: se você não é o mais rico, não é campeão de boxe e não é estrela de Hollywood, você tem culpa. Agora, essa característica, é possível todo mundo ser número 1 do mundo? Seja do dinheiro, do boxe, não. Você sempre tem, mesmo que você está no primeiro, você cai no segundo, volta, você tem essa tensão. Boxe, depois de 3, 4 anos, 5 anos, já, o tempo vem, o corpo não aguenta e vem um outro. Então, você é culpado. Então, a luta de vencer contra essa culpabilidade desaparece, não termina, não termina, vai sempre. E aí, uma coisa que ele introduz, né? Aí você tem o ressentimento, porque você tem rivalidade com as pessoas que estão disputando comigo e que são mais meritosas, que estão mais ricos, mais poderosos. E aí tem rivalidade, a vingança contra essas pessoas que me fazem sentir mal e essa sensação do ressentimento. Então, esse processo é exatamente que o Benjamin coloca e que as tradições religiosas antigas tentavam reduzir. E o que o von Mises diz? Não, isto não é ruim, isto é ótimo, porque isso é a única forma de viver na sociedade, e qual é a única forma de sociedade enriquecer e melhorar. Isso é um negócio meio esquisito, né? O Alan está com cara de falar. Fala, Alan. É só porque é uma sociedade muito bonita, né? Uma sociedade onde todos competem contra todos, o que a gente tem no contexto é rivalidade, ressentimento e frustração. Yeah. Então são os típicos valores que a gente não quer para nós, né? E é interessante que von Mises, nesse livro, que eu comentei, a mentalidade anticapitalista, ele diz que isto é coisa da esquerda. Porque a esquerda critica o mercado porque é ressentido, não tem, vive sentimento de culpa, porque não tem capacidade de ser o primeiro. Mas se você olhar, isso vale exatamente também para o burguês, para a classe média, para os ricos, né? Se você pegar da lista dos mais ricos, uma vez, uns 10 anos atrás, eu lembro de que um bilionário indiano entrou na justiça porque uma revista que faz a classificação dos mais ricos tinha colocado ele, que era 4 mais rico do mundo, caiu para 6º. Ele não estava criticando, dizendo que eu tenho mais dinheiro do que se conta. Não, porque ele reconhecia que tinha tanto dinheiro, era em torno de 20 bilhões de dólares. Só que ele dizia, eu quero ser o 4º, não, com o dinheiro que eu tenho, eu não mereço estar em 6º lugar, eu estou no 4º. E qual é essa raiva dele? Porque ele quer chegar no primeiro. E por que ele precisa de mais classificação, passar de 80 bilhões, hoje agora precisa estar, alguém para ser primeiro do mundo, precisa estar acima de 100 bilhões. Para quê? Que dinheiro que ele precisa disso? Não, é essa sensação de que tem esse mérito. É como se a vida dele ou dela não se justificasse. Então, isso é um tema importante que na tradição bíblica, porque o Paulo, ao discutir essas coisas, ele não está discutindo sobre só questões teológicas, sobre a vida eterna, não é isso.
sobre o sentido humano, sentido da vida. E ele, no fundo, dizendo, no Império Romano e na religião dominante na época, você se justificava porque você era imperador, ou porque você era cidadão com dinheiro, com poder religioso e tal. E o que o Paulo quer dizer? Não, a vida se justifica por si só. Não precisa do mérito. Essa é a discussão que o Paulo fala do mérito e da graça. Ou que ele fala, a sua vida é justificada pela fé. Fé de quê? De que a verdade da vida vale pela vida e não pelo poder. E como é que você aprendeu com isso? O Paulo vai dizer, porque Jesus mostrou isso. E o que Jesus tinha? Jesus não tinha poder, não tinha dinheiro, morreu na cruz, mas ele tinha o amor aos outros, ao povo, a Deus e ao povo. E ele acreditou nisso, e viveu nisso. Aí que o Paulo vai dizer, o que nos salva é essa fé, e não essa busca, desculpe, tá, gente? Tem uns momentos que minhas palavras enrolam, tá? Cansaço, isso é efeito de um AVC que eu tive alguns anos atrás e ainda tem esse problema. Então, tá. Não tem problema, você tá super bem, tá? É só recomeça e vai. Aí eu fico ansioso, porque eu falo errado, aí enrola mais ainda. Eu preciso tomar água. Bom, ô Jung, esse negócio é o que o Benjamin fala da culpabilização universal. Isso. Porque a partir do que você está dizendo agora, eu estava pensando que numa determinada sociedade antes do capitalismo, quem era o servo, ele tinha culpa, mas quem era da nobreza, ele já estava bem, ele já vivia tranquilamente bem com a sua consciência. Agora, no capitalismo, o pobre tem culpa, mas a classe média tem culpa de ser classe média, o rico tem culpa. Bem, inclusive a famosa frase do Benjamin Franklin, né, que você é culpado de cada dólar que você deixou de ganhar. Né, se você não aproveitou o seu tempo, ou seja, o capitalismo é um sistema em que nem mesmo os ricos, nem mesmo a elite, pode se dar o direito de uma vida de consciência tranquila, porque eles também têm a sua própria culpa. Isso. Essa é uma coisa fundamental. Então, essa lógica é ruim não somente para os pobres, mas para todos. Isto que o pessoal que está nesta lógica, acho que não, isso é problema só dos pobres. E se eu ficar mais rico, eu vou sair dessa lógica que me sufoca. Porque, de fato, espiritualmente ou existencialmente, as pessoas se sentem sufocadas. Porque não se relaxa. Nunca, sempre. Né? Cada vez mais, cada vez mais. E quanto mais rico, a pessoa quer precisar mais. Porque não quer por uma coisa, mas quer porque o outro tem, porque o outro mérito, porque o outro tem esse prestígio, porque o outro tem. E quando consegue chegar lá, tem um outro cara fazendo isso. Então, eu preciso mais. E aí fica rodando de um lugar para o outro, sempre correndo atrás do outro, como seu inimigo. Qual é a lógica a sair disso? Essa é o que eu acho que eu queria colocar um pouco, né? Quer dizer, para não ficar somente, olha, isso aqui é ruim, não temos saída. Né? Obviamente, voltar também não é voltar, não é solução para a questão dos servos da Idade Média, porque foi importante a gente avançar, em termos da história da humanidade, para a ideia de que todos os seres humanos são iguais, que todos devem ser tratados com liberdade e dignidade. Então, um princípio que eu acho alternativo é o que aparece em Paulo. Né? Paulo é o grande pensador que pegou as ideias de Jesus, a vida de Jesus, e coloca em conceitos. Ou coloca uma formulação mais sistemática, que Jesus também não escreveu nada, né? Ele só viveu e ensinou. Né? E o que o Paulo diz interessante para quem acompanha questões teológicas, está na carta aos Romanos, capítulo 5. Né? Paulo diz o quê? Diz assim,
antes, né? Quer dizer, quando nós, seres humanos, éramos ainda inimigos de Deus, Deus se reconciliou conosco. Essa é uma coisa, essa frase é muito importante. Normalmente a gente diz, os cristãos, os que não são cristãos, como não tiveram a conversão, não aceitam Jesus, então não têm direito, dignidade, e Deus não se reconcilia com eles. A condição para que Deus perdoa é que as pessoas se convertam. Paulo diz, não. Antes de nós deixarmos de ser inimigos de Deus, isso é pior do que pagão, pré-cristão ou não cristão, é ser inimigo de Deus. Então, que tipo de pessoa pode ser de pior possível no mundo religioso? Quem é inimigo de Deus. E aí Paulo disse, mesmo quando nós éramos inimigos de Deus, Deus se reconciliou conosco. Isso é, Deus já se reconciliou. Deus não pede perdão, não pede que a gente se perdoe, porque Deus não pede nada, não, muito menos sacrifício. Aí poderia perguntar, mas de onde nós vamos receber essa reconciliação? De onde vem? Do meu mérito? Não, porque nós éramos ainda inimigos de Deus. Como é que a gente vai ter o inimigo? A gente nem entendia a importância da reconciliação. Aí o Paulo vai dizer, nós fomos reconciliados por Jesus. E por quê? Aí o pessoal, não, porque Jesus morreu na cruz. Ah, porque Jesus morreu, isso é, Deus cobrou de Jesus a morte, o sacrifício. E volta de novo a mesma lógica. É o tema da semana passada, a gente volta de se Deus cobra dívidas, ou se Deus mesmo paga dívida em nosso lugar, ou se Deus esquece esse negócio de dívida. Isso, então Deus não pede sacrifício, não pede pagamento da dívida, nem cobra dívida. Porque Deus não cobrou isso. Isso é que Deus se reconciliou antes de a gente deixar de ser inimigo. Isso é um negócio esquisito. Mas como Deus não cobra nada? Para que serve a lei de Deus para a gente? Não, Deus é da graça. Mas de onde nós temos essa condição, ou se a gente precisasse, de onde vem esse mérito? O mérito não vem nosso, mas de Jesus. E por quê? Porque Jesus amou profundamente a todos, a ponto de morrer pelos que eram inimigos de Deus. Então, o mérito, se é que tem mérito, é do amor de Deus. O amor de Jesus, que amou a ponto de morrer na cruz para todos, inclusive os que eram inimigos de Deus. Isso é, no fundo, em termos não teológicos, para quem quer uma argumentação não religiosa, tradicional, é dizer que essa é a lógica que nós saímos da lógica da culpa, do sacrifício, do pagamento e do mérito, para a lógica da reconciliação comigo mesmo, porque eu não deixo de eu me culpabilizar, eu não culpabilizo os outros, e eu tenho uma relação de reconstrução. E de onde vem isso? Da experiência de que, aí uma experiência espiritual, que pode ser dada o nome de Deus ou não, em que nós descobrimos a noção da graça. Então, nós saímos dessa lógica para outra lógica. Isso não significa que a gente não tenha responsabilidade frente aos problemas. Então, a gente sai da lógica da culpa e entra na lógica da responsabilidade. Nós devemos lutar pelo direito e dignidade das pessoas pobres, excluídas, não porque nós precisamos, porque a culpa é minha ou é dos outros. Não, porque eu sinto responsabilidade, a responsabilidade vindo responder. Eu tenho que responder ao clamor, ao sofrimento dos outros. E aí nós vamos sair dessa lógica do sacrifício e culpa para a lógica da responsabilidade e solidariedade. Bem, vamos retomar um pouquinho, porque eu acho que essa questão é importante, tem alguns comentários aqui no chat sobre isso, né?
Depois a gente volta nesse tema da diferença entre culpa e responsabilidade. Eu queria retomar duas ideias. Uma, bem, você começou dizendo para a gente que está presente na nossa mentalidade a ideia que a gente é culpado, pede desculpa pela casa, pede desculpa por algo. Enfim, a gente sabe que mesmo entre nós, muitos se sentem culpados porque não consegue oferecer o que existe de melhor para a sua família, às vezes se sente culpado porque não consegue trocar o celular que os filhos querem, ou oferecer uma boa escola, e a sensação de culpa leva pessoas a, por vezes, tentar trabalhar mais do que é possível, né? E a ideia é que a gente se sacrifica para poder conseguir. A grande transformação que nós temos, ela não é nova, porque ela já vem do período medieval, a ideia de que pelo sacrifício você paga alguma coisa. Mas a grande diferença é que esse sacrifício é sem fim. É um sacrifício pelo fato de não ter redenção, é um sacrifício que nunca chega ao objetivo de se sentir bem e reconciliado consigo mesmo e com a vida. Então, não é um sacrifício como meta, é um sacrifício como permanente sacrifício, sem nenhuma possibilidade de encontrar expiação, né? Essa ideia, ela é muito presente, a gente escuta muitas pessoas dizendo que a pessoa tem que pagar pelo que fez, e o pagar pelo que fez, ele é totalmente associado com expiar os seus pecados, né? Agora, o que estão perguntando aqui no chat, que eu acho que você poderia retomar para que a gente entenda melhor, por que é que no cristianismo essas duas ideias estão presentes? A gente já falou disso semana passada em relação ao tema do sacrifício, mas o tema do que cada um pague pelo que fez, que cada um pague pela sua própria culpa, ele é muito presente na mentalidade cristã, apesar de tanto o judaísmo como o cristianismo serem duas religiões que indicam o perdão, né? Isso. O principal feriado religioso judeu é o Dia do Perdão. A tradição cristã fala do perdoar 70 vezes 7, né? E como é que, mesmo assim, essa tradição do perdão, ela se transmuta em pague seus pecados, pague o que você deve a Deus, expie, mesmo que seja pelo sacrifício? Eu acho que a gente precisa, assim, colocar níveis diferentes de percepção sobre a questão da culpa e do pagamento. O nível mais básico, menos pré-cristão, tá? Das religiões antigas, era escravo não tem dignidade nenhuma, não tem direito nenhum, portanto não pode entrar, não está no campo da culpa e do perdão. Então, por exemplo, escravo. Depois, nós estamos discutindo muito isso aí, vendo isso por conta dos Estados Unidos, a questão do racismo, né? Mas se a gente pegar racismo escravagista antes da abolição, o negro não era considerado urgente, com dignidade, com direito. Então, ele está fora da relação de culpa e perdão. E não se discute isso. Você nem tem como pagar com algum perdão, algum pagamento de alguma coisa. Você não está na lógica. Isto era antes do tradição bíblica, né? Em muitas religiões era assim. Quando aparece cristianismo na Europa, dá um salto e entra da relação dos servos e escravos, não está na lógica da culpa e pagamento, entra agora, você tem culpa, mas você tem dignidade, portanto, você pode refazer-se pagando com alguma coisa. Então, nesse sentido, há um avanço. Jesus, quando fala no início, ele sai para o terceiro nível, ele dizendo que Deus não cobra. Então, o que nós vamos ter? Na Idade Média cristã, nós vamos ter o segundo nível, que vai ser a grande maioria, que a religião vai fazer isso, os padres vão falar isso, e o povo vai... Porque isso é mais fácil de entender e de uma certa forma, contabilizar. Eu tenho isso, eu faço isso e está resolvido. Pagou. E o terceiro nível, que é... Não, nós estamos na lógica disto,
as pessoas mais santas, vamos dizer assim, não porque é de santidade, porque é padre, não, mas porque são boas, entram nessa lógica. Então, o que nós vamos ter no cristianismo é o segundo e o terceiro nível. Pelo menos voltamos, não tínhamos o primeiro. No mundo moderno contemporâneo, a gente agora tem 3 níveis. Aqueles que não têm dignidade, porque é pobre, porque está excluído. Nós temos o pessoal do nível, quer dizer, cristianismo diz, olha, eu tenho algum problema, alguma culpa, e é uma coisa assim, eu tenho que pagar isto, então é uma coisa fixa, eu resolvo, eu pago, gasto esse tempo, eu faço essa ação e resolvo, eu zero. E o terceiro eu estou fora dessa lógica, eu sou da responsabilidade, eu faço porque Deus pede, não porque Deus me cobra. O que nós voltamos, em termos culturais, é voltar ao primeiro nível, em que não é uma culpa específica. Então, o que o von Mises coloca, e que volta bem estava colocando, o capitalismo é isso. Não é que você tem uma culpa específica. Eu tinha que fazer a nota, por exemplo, o professor, eu tenho que entregar a nota. Você tinha que entregar até dia tal. Errou. Tudo bem, você vai ter um prazo de exame e você tem que fazer isso e vai ter uma nota a menos. Ótimo. Não cumpriu? Ótimo, você tomou pau. E você tem que fazer de novo o curso. Pronto, é isso, está fixado. A culpa do capitalismo é sem fim. E só quero diferenciar o porquê que no cristianismo a gente tem o que chama 2 níveis, ou 2 compreensões sobre relação entre culpa e perdão, e reconciliação, e essa lógica diferenciada com do capitalismo. Não sei, está claro isso? Eu acho que isso é importante, para a gente não dizer, olha, é melhor o segundo do que o primeiro. O ideal seria, como cristão, estar nessa lógica do perdão já anterior. Deus já se reconciliou. Ótimo. Se não dá, pelo menos, olha, resolva isto e pronto. Depois que pagou, apaga. Não, eu tenho que continuar pagando a vida inteira para o inferno. Ainda dentro dessas, insistindo um pouco nessas questões teológicas sobre a relação culpa-dívida, né? No trecho do Walter Benjamin, ele afirma que o próprio conceito de culpa tem uma ambiguidade demoníaca, né? Porque ela tem ao mesmo tempo significa culpa, significa dívida. O Helder até escreveu aqui no chat comentando sobre isso um pouquinho atrás. O Franz Hinkelhammer tem um texto, né, que acho que está no Crítica da Razão Mítica, onde ele faz uma análise de que a própria palavra perdoai as nossas culpas, que são as palavras de Jesus para explicar qual que seria a universal, que é o Pai Nosso, a própria palavra culpa, ela é traduzida de maneira estranha na língua portuguesa, não sei se no espanhol também, mas onde a culpa e dívida desaparece e aparece ofensas, né? E tem uma diferença grande, né? E é um pouco significativo dessa questão do não perdoar a dívida, a culpa, mas a gente transforma isso em ofensa. Eu acho que aqui nós temos um tema importante e é um pouco complicado, mas vou tentar fazer isso. O Hinkelhammer é que descobriu isto, né? 3 níveis de diferença dessa discussão do perdão da dívida ou das ofensas, né? Então, vamos lá. Eu aprendi, nos dai pão de cada dia, não é isso? Perdoai as nossas ofensas, né? E assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam. Então, vamos lá. A gente interpretava dizendo que antes a Bíblia falava perdoar as dívidas para perdoar as ofensas, porque passou da questão social para a questão individual, pessoal. Não, é pior do que isso. Tá? Então, você tem uma inversão lógica na oração. Quando você diz assim, me perdoa as minhas ofensas, significa o quê? Eu fiz uma ofensa. O que é ofensa? É não cumprir a lei.
não fazer o que a lei diz que tem que fazer, lei de boa vontade, leis civis ou leis morais, né? Aí estou dizendo o quê? Que a lei está correta e eu estou errado. Tá claro? O que Jesus diz é contrário disso. Ele diz assim, perdoai primeiro, nos dai o pão de cada dia. Isso é, quem é nós que precisa do pão de cada dia? Não é rico. O rico não pede a Deus pão do dia, pede daqui 10 anos. Quem pede o pão do dia é pobre. Então tá. Pobre tem um problema sério. Sempre teve, mas hoje é forte, e na época de Jesus, mais ainda também, muito forte, que era, você tinha que pagar, tinha dívidas, porque tinha que pagar imposto de montes de coisas, porque o Império Romano cobrava imposto, templo cobrava imposto, o pessoal da terra pedia imposto, então, imposto era um negócio fundamental para a economia da época. Então, diz assim, perdoe as nossas dívidas, do quê? Do dinheiro que eu tomei emprestado para pagar os impostos e comprar comida. Quando você diz, perdoa a dívida, o que está dizendo? Não cobre, não use a lei, e me dê o perdão da dívida. Então, o que Jesus está pedindo para Deus? Não cumprir a lei, mudar a lei. Ele inverte, o importante não é a lei, é a vida da pessoa. Por isso que uma das coisas que Jesus vai ser atacado pelo pessoal do templo. Então, o que Jesus está dizendo é, Deus, por favor, se lembra que o mais importante é a vida do pobre, eu não estou conseguindo pagar imposto nenhum, e vou ser preso, e se eu não conseguir pagar, a minha mulher vai ser escrava, meu filho vai ser escravo. E se eu não conseguir te pagar para recuperar a liberdade deles, eu vou ser escravo também. E o que nós lemos ou rezamos é que dizer, não, a lei está certa e nós é que estamos errados. Não errado de tudo, errado dessa condição de pedir perdão das nossas dívidas. Esse é o grande problema do mundo de hoje, porque, nossa, 70%, 80% da população dentro do capitalismo está dentro com dívida. E a riqueza dos mais ricos vem, em uma boa parte, de cobrança das dívidas bancárias. Né? Então, esse é um tema fundamental de juntar oração cristã com a questão da religião e com a questão capitalista. E, nesse sentido, Jesus tem claro, perdão, culpa tem a ver também com a dívida. Tá? Esse é o perdão da culpa e da dívida. Porque, de qualquer modo, se um banqueiro rezasse todos os dias, perdoai a minha dívida, para Deus, né? Perdoai a minha dívida, como eu perdoei a quem me devia, bem, num sistema onde, para quem deve, você cobra juros extorsivos, né? Um sistema de juros e de lucro seria um pedido de condenação eterna, não um pedido de absolução e perdão, né? E na Idade Média, uma boa parte da população ou da igreja dizia que o pessoal que cobrava juros altos ia para o inferno, automaticamente. Não precisava nem pensar na discussão para o caminho, porque isso era um grande pecado. Né? Então, esse é um tema importante, que eu acho que vale a pena a gente discutir uma outra hora, né? Alguém quiser ler alguma coisa em Quilâmetro, tem sobre isso. Agora, o sistema de culpabilização, que universaliza a culpa para todos. Então, antes era só um grupo, agora todo mundo, sem preconceito, ao invés de todos serem salvos, todos estão culpados, né? Um sistema de condenação geral. O Walter Benjamin diz que é um sistema que generaliza o desespero. Isso. Então, esse sistema, a la von Mises, de ressentimento, rivalidade, frustração, culpa universal, ele leva a generalizar o desespero. Bem, a gente tem o desespero metafórico, mas tem muito desespero concreto e real. E, enfim, a sua leitura, a leitura que você propõe hoje para a gente, da ideia da graça e do perdão, ela seria uma maneira
de enfrentar esse desespero universal? Culpa universal e desespero generalizado? Eu acho que sim, mas deixa eu uma outra coisa clara, assim, para não dar confusão, tá? Quer dizer, quando eu falei sobre a questão do perdão da dívida, não é acabar todas as dívidas. Na oração de Jesus, é perdoar a dívida dos que pedem a Deus para conseguir o pão do dia. Tá? Jesus não diz, ó, perdoa a dívida do cara que é rico. Não, isso o problema não é isso. Isso faz parte da vida, né, do sistema. Então, o que Jesus coloca não é nega a lei, mas acima da lei está a vida das pessoas concretas que estão no desespero, não tem que comer no dia, né? Como estão vivendo nessa época da quarentena, por exemplo. E aí vem o desespero. A palavra desespero tem como contrapartida esperança. Então, esse tema é um tema espiritual fundamental, né? E quem vive no desespero, nessa lógica de eu preciso mais ou eu sou culpado de tudo, qual é a solução quando você não tem esperança nenhuma? A pessoa ou explode para dentro de si, ou explode para fora. Né? Essa é uma coisa importante. Aliás, eu aprendi essa imagem com um teólogo da teologia Minjung, que é da Coreia, né? Que discute muito o tema do sofrimento. É uma palavra muito específica da Coreia, então, mas assim, de sofrimento ou da opressão. Você precisa pegar a imagem, se você está oprimido, você vai, né? E excesso de pressão vai, ou, num dado momento, essa energia leva a implosão, ou explosão. Ou então você se mata, ou você mata fora. Você pode não matar diretamente, mas você fica agressivo. Daí que a gente vai ver o aumento de agressividade entre as famílias pobres. Aí os homens é que têm força e vão bater nas mulheres, nas crianças. Mas essa explosão, essa agressividade também está na classe média e classe alta. Então aí a gente consegue entender a agressividade que o pessoal de classe média, quando as pessoas, eles se sentem culpados de não ser rico, e o pessoal diz, assim, mas a gente precisa cuidar dos pobres também. Aí ele fica como? Dar imposto, pegar dinheiro, dar imposto para ele, para os pobres, é tirar a minha possibilidade de subir um pouquinho mais para cima. E aí, então, quem é o inimigo da minha ansiedade, meu desespero, ou da minha frustração? A esquerda que quer usar dinheiro com os pobres. E aí que dá escola para quem? Para pobre, para escola de pobre, para hospital de pobre, casa de pobre. Então, daí que essa discussão política deixou de ser meramente racional para essa coisa emotiva, essa agressividade. E é o que dificulta a gente dialogar. Então, estamos nesse âmbito do desespero, do ressentimento, da agressividade. Qual é a única forma de sair? Ou a gente implode, ou a gente explode, ou a gente sai da lógica. Aí a esperança não é como eu vou ficar com força para bater no outro, mas esperança de um outro tipo de horizonte, outro tipo de lógica. Daí que a questão religiosa, existencial, essa dimensão. A esperança que vai além da lógica que a gente tem. Daí essa questão da fé. Eu vejo além. Eu quero ver algo para cima. Daí que a relação fé e esperança, seja existencialmente, seja secularizar, de mundo secular, ou de uma forma religiosa, trata dessa dimensão humana frente à culpa, agressividade, ressentimento. Eu estou falando bastante, né? A Alan está com vontade, precisando de falar. Ô Jung, bem, aproveitando aqui, o Juan Carlos, nosso amigo lá do Chile, está acompanhando a gente, mandou um abraço.
Eduardo, da PUC Minas. Eu acho que eu já fiz sua pergunta, mais ou menos, enrolei aqui junto com ela, né? Então, eu vou passando. Tem uma outra pergunta aqui, José Rodolfo, que eu acho que valeria a pena a gente voltar nela, porque você associou, então, a questão da culpa, a redenção, com a interpretação de Paulo sobre a graça, trouxe para a gente a ideia da crítica da lei, e mesmo quando respondeu a pergunta sobre essa inversão que acontece no Pai Nosso, né, que você trouxe para a gente, que isso também faz parte da crítica à lei. Então, o Zé Rodolfo, ele falou assim, olha, mas acredito que essa interpretação, acho que está grande, não sei se cabe tudo aqui, não, de Romanos 5 é um pouco simplista, porque Jesus falou que quem crê está salvo e que quem não crê está condenado. Essa conclusão me parece com universalismo. Alguém pode me explicar melhor? Ou seja, tem a carta aos Romanos, ela tem deixa eu ver se eu consigo expor, está aqui. A carta aos Romanos, ela tem várias interpretações, né? Aliás, é um texto que foi reabilitado pela filosofia política da nossa época, né? Então, tem muita gente que nem é cristão que está lendo carta aos Romanos para poder enxergar fundamentos da crítica da lei. E aí, como é que a gente comenta, o Zé Rodolfo? Olha, não dá para a gente discutir isso no live aqui, uma discussão sobre Romanos, porque tem uma tradição gigantesca, né? Além do que já é discutido em Tomás de Aquino, por muitos lugares, mas o grande clássico da interpretação moderna é de Lutero, né? Depois vem Barth, né? Vem o pessoal grande. Depois, um dos autores que realmente dá uma chave muito legal é da Elsa Thames, tem um livro chamado Contra toda a Condenação. E o pessoal mais próximo que eu conheço, que são especialistas em Bíblia de Paulo, ou do Novo Testamento, diz que a leitura que o Henrique Lame faz, a maldição que pesa sobre toda a lei, é uma coisa chave e nova. Tá? Então, obviamente, não dá para discutir aqui, quer dizer, foi simplificada. Olha, claro, eu tenho que, não vou falar disso, tem uma tradição de 2000 anos discutindo, e a própria obra do Henrique Lame, ou da Elsa Thames, isso também eu precisaria discutir um semestre de aula. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é assim, é possível ler esse texto diferente de uma forma tradicional cristã, particularmente da tradição calvinista, tá? E dizer assim, que isso nos dá uma chave. Não é discutir se o Paulo está certo, está errado, se a leitura de Jesus, ou do Henrique Lame e tal, outro, sobre o que Paulo quis dizer, o que Deus quis dizer sobre revelação, etc. Não é, isso não vai nos resolver, né? A questão central é como a gente entender, usar isto com outra forma de a gente ler a interpretação do capitalismo. E o que me interessa é nos dar chave para ir além dessa ideia de culpabilização permanente do von Mises, do Hayek, do neoliberalismo. É isto. Tá? Obviamente, quem quiser discutir isso mais teoricamente, eu dou curso de mestrado e doutorado em ciência da religião na Metodista, aí eles podem entrar lá, fazer um curso discutivo. Curiosamente, são as chaves de leitura, né? Porque a interpretação do Paulo, ela justamente é um objeto de disputa hoje, e o Nietzsche enxerga no Paulo o que parte dos cristãos vê nele, e é por isso que ele vai dizer que ele é a cara que arruína a civilização, né? O Walter Benjamin vê da mesma maneira e vai dizer, não, é por isso que ele é um critério para a crítica do capitalismo como religião. Ou seja, então, inclusive nesse mesmo texto, né, o Benjamin faz a crítica da interpretação que o Nietzsche tem do Paulo. Olha, o Wagner, se eu não me engano, é o nosso amigo Frei lá de Cuba, né? Ou os culpados não têm culpa, mas isso é difícil até os que estão sendo culpados entender que ele não tem culpa. Essa não é justamente uma das questões fundamentais
da tradição cristã de dizer que o culpado que morreu na cruz não era culpado, ele era inocente. Isso. E aí, o que você sempre diz para a gente, que quando nós dizemos que alguém é vítima, nós estamos dizendo justamente que ele não é culpado pelo que ele sofre. Eu acho que isso é fundamental, né? Nós voltamos a uma questão importante, que já colocamos anteriormente, que é a essência do cristianismo, né? É dizer que Jesus, que morreu na cruz, ele não era culpado, ele não era pecador, ele era vítima, era inocente e vítima. Nem todo vítima é inocente como Jesus, tá? Mas vítima não pode ser acusado de ser réu. Essa passagem de vítima para o réu, essa é a inversão sacrificial. Isso a gente vê, por exemplo, uma mulher que é vítima de estupro, aí o pessoal diz, mas também do jeito que você usa, que roupa que você usa, então ela passa de vítima para culpada de sedução do estuprador. Assim como pega o pobre e diz, você é culpado pela pobreza, porque nasceu num lugar pobre, não teve acesso à escola, não teve isso, você é culpado de quê? Não, então, aí o opressor se sente inocente, invertendo vítima em culpado, que é a inversão da lógica sacrificial. Então, daí que a gente precisa recuperar isso, né? Nós estamos falando de quê? Como pessoa culpada. Que é considerado culpado dizer que não é. Como é que a gente diz para a pessoa se a pessoa não consegue entender isso? Essa é uma questão bem pastoral. A gente não resolve com teoria. A gente recebe com abraço. Primeiro abraçar, chorar junto, aí a pessoa vai sentir, se a pessoa me ama, me cuida, eu não devo ser tão culpador assim. Com abraço é como na parábola do pai misericordioso, filho pródigo, né? Primeiro recebe com abraço. Depois, olha, se você fizer uma coisa errada, a gente reconcilia, a gente passa, a gente muda. Mas então, não é com teoria que a gente resolve esse caminho. É pelo contato pessoal, ou com reconhecimento experimental. Depois, quando as pessoas perguntam por que está acontecendo, aí vem a necessidade de uma explicação teórica. Mais alguns comentários. O Wagner falou para a gente que no Pai Nosso em espanhol é ofensa mesmo. Aqui, Dom Joaquim Moll, que é o reitor da PUC Minas, acompanhando a gente, dizendo que tem uma diferença entre o Evangelho de Mateus e Lucas, que Mateus fala de dívidas, Lucas fala de ofensa. Dom Moll, na verdade, o texto do Rinkelhammer é discutindo Mateus 6, né? Que está todo esse contexto, toda uma sequência de discursos de Jesus sobre a temática que nos interessa nesse sentido, né? Mas um abraço ao Dom. Aqui, lembrando que eu estou procurando aqui no cantinho, que o Wellington falou com a gente durante a semana, e as pessoas perguntaram dos livros do professor Jung. O objetivo nosso não é de falar dos livros dele, mas o Wellington está propondo, a gente agradece, no site da editora Reflexão, que é uma das editoras que publica os livros do professor Jung, que se a gente utilizar lá esse cupom de desconto Jung Mussung, a gente tem um descontinho, tá aí nos comentários, tá, gente? Eu não vou deixar na tela não, porque ocupa tudo, então procure ali nos comentários sobre isso. Mais algumas pessoas comentando o tema da culpa. O Márcio Camacho, nosso amigo da Pastoral da Juventude, lá de Ourinhos, morando em São Paulo, né, Márcio? Não poderíamos dizer que quem não crê está condenado justamente por não entender e reconhecer a graça, ou seja, estou condenado por não reconhecer que estou livre. E aí tem gente aqui colocando do lado, pedindo que a gente pense no futuro algo sobre o uso da teologia da graça nessa análise da sociedade, Paulo, os autores, coisas do tipo, né? Enfim, Jung,
a ideia de sacrifício versus dom de si, e agora a ideia de culpa, graça, elas têm todas como chave de leitura a misericórdia. Isso. Então, o princípio da misericórdia é um princípio que muda a leitura teológica radicalmente. Curiosamente, não é parte disso que é parte da resistência dos próprios católicos ao Papa Francisco, quando ele pede que a gente coloque o princípio da misericórdia como base da fé cristã, porque a gente vê que é muito difícil. Essas ideias que você nos apresenta, elas, por vezes, elas confrontam com com uma longa caminhada eclesial, pensando que não, é sacrifício mesmo, não tem culpa, tem que pagar a culpa e tem que expiar a culpa. E seria um pouco da base do conflito com o próprio Papa, né? Eu acho que sim. Não, com certeza, né? E eu acho que uma questão importante é a seguinte: qual é o atrativo dessa lógica sacrificial? Porque a lógica sacrificial tem um atrativo, que é eu sei exatamente quanto eu devo, quanto eu tenho que pagar, paguei, e quanto eu ganhei. Então, te dá segurança. Portanto, eu tenho controle da vida. E é o Deus que controla tudo. Isso é atrativo de todas as religiões. E há muitos cristãos que gostam do cristianismo porque gostam desta lógica. Aí, eles, qual é a religião que melhor me explica isso, ou que domina no mundo onde eu vivo? É cristianismo dessa lógica. Ótimo, isto. Então, minha vida está controlada, nada de vai dar coisa errada, etc, etc. Só que a Bíblia diz que não é assim. A vida não é assim, e a vida coloca assim. Tem uma narrativa, uma parábola de Jesus que é interessante, né? Um homem que tinha muito dinheiro, teve uma grande colheita, e disse: olha, pode ficar tranquilo, porque Deus me ajudou, eu tenho, assim, riqueza para os próximos 10 anos, então a vida está controlada. Aí Deus diz: maluco, ô idiota, hoje à noite você vai morrer, tá? Eu tenho um livro chamado O Caminho Espiritual da Felicidade, que eu discuto isso. Mas por que Deus faz a sacanagem de pegar esse cara e morrer? Aí eu vou mostrando assim, não é que Deus está preocupado, não é porque Deus é mau, não, ele ensina essa lógica. Você acha que dinheiro vai controlar a tua vida? É isto. O amor de alguém é controlado porque eu tenho dinheiro? Essa é uma das coisas. As pessoas têm medo de que a esposa ou os filhos deixem de amar e dá muito presente. Assim eu controlo. E eu te dei tanto. Então, quando eu vou ter relacionamento em crise, muitas vezes, eu te dei isso, eu te comprei aquilo, eu te sei das quantas, como você cai fora? Ou está com problema? Não, exatamente. Então, nós precisamos entender, sair dessa lógica para a lógica da graça, da misericórdia. E o que é a lógica da misericórdia? É o coração daqui tocando com o coração do outro. E isso não dá controle. Agora, é por não ter controle que dá salva. Por abandonar a lógica do controle, da contabilidade, que a gente salva. Por isso, quando falou, teve fé, está salvo. Fé não é certeza, fé é uma aposta. Então, o pessoal acha que não, se eu tiver fé e sei isto, eu tenho controle. Não. A salvação vem exatamente sair da lógica da culpa, do controle, para misericórdia e amor. A religião do controle é uma religião que pensa pela instituição, né? Enquanto essa religião que perde o controle da graça, ela fica, enfim, ela modifica toda a maneira de pensar o que é que a gente deve fazer para poder ser, de fato, um verdadeiro discípulo ou discípula de Jesus, né? Então, ele modifica essa compreensão. Ô, Jung, a nossa hora passou, eu não percebi. Já quase uma hora que nós estamos aqui conversando, né? Eu estava pensando o seguinte, disso que você estava falando, a gente poderia pensar outras coisas, né? Como a pessoa que se sente culpada,
a pessoa que acredita que merece um reconhecimento porque comprou, porque deu, porque teve, né? Ou seja, nós estamos seguindo dentro de uma certa, é uma estrutura de pensar dentro de uma certa época, nessa época onde a lei é a lei do mercado, a lei do ter o dinheiro, de ter o lucro e maximizar esse lucro, né? A gente percebe que muitas pessoas, não só os ricos, não só os mais pobres, a classe média em geral, muita gente que se autoexplora ao extremo para tentar conseguir ter uma certa sensação de vencer na carreira acadêmica, vencer por vezes mesmo na comunidade, ou financeiramente conseguir ter uma vida que pareça ser uma vida de sucesso, né? E essa lógica da autoexploração, que vem da culpa, eu não trabalhei o suficiente, eu não me esforcei o suficiente, eu não produzi o suficiente que eu deveria ter feito, ela é altamente benéfica para o objetivo de uma economia de mercado de gerar mais lucros, né? Não é à toa que os mais inteligentes desse mercado, né, vão trabalhar com essa espiritualidade, essa é a discussão de espiritualidade do capitalismo, o espírito do capitalismo, a fazer assim, é um processo de devoção. As pessoas entram nessa lógica, uma devoção, e com a sensação de culpa de não ter feito tudo o que deveria ter feito, e não é possível como chegar, né? Lindo essa expressão que eu estou lendo aí, de graça receber-se, de graça te oferecer. Isso. Eu tenho eu gosto de textos antigos, de velhos, eu gosto de gente antiga, né? E já de novo, eu tinha 17 anos quando comecei a ler Santa Teresa d'Ávila. Tá? Então, né? Santa Teresa, numa das conta da vida dela, tem um momento que ela dialoga com Jesus, e diz assim, Jesus, eu vos amo, assim. Aí Jesus diz, sim, mas o como eu amo, você nunca vai amar como eu. Você sempre vai ficar menos. Então ela diz, então eu vou ficar sempre em dívida. Sim. Não faz certo. Isso quer dizer, não é justo. Então ele diz, se você quer acertar as contas, não é essa linguagem, mas sim, faz isso. Ama os outros de um jeito que eles não possam te amar tanto. Ame mais do que outros. Aí você acerta a sua conta com Jesus, comigo. Então, essa lógica, Deus nos amou gratuitamente, por isso devemos amar outros gratuitamente. Assim como quem teve da vida e condições sociais para ser mais inteligente ou mais intelectual, não é mérito. É como você vai oferecer esse conhecimento a serviço dos outros. Assim como outros tipos de capacidade. Não é o que, no fundo, o Novo Testamento fala do talento, né, dessa capacidade de receber de graça e dar para os outros de graça. Bem, mas a gente, então, última reflexão, eu sei que ela não é pequena, mas talvez a gente volte nela num outro momento, mas se a gente levar a sério a ideia que Deus, em Jesus, não vem cobrar a nossa dívida, mas ele vem anular a dívida, né, que é um dos temas que o Francis Inkelame trabalha, a gente também acaba com todo tipo de culpa, se a gente tira todo tipo de dívida, e, enfim, é uma sociedade, aí passaria a ser uma sociedade apenas no qual a gente precisa assumir a responsabilidade pelo que faz. Estou tentando retomar esse tema importante da culpa, responsabilidade. Eu acho, assim, essa questão de sentimento de culpa, se tornar livre do sentimento de culpa, porque Deus não cobra, né? Essa coisa, e passar para o campo da responsabilidade, de responder aos desafios, dos problemas, a partir do clamor, do sofrimento dos outros. Isso é a lógica fundamental da Bíblia. É como sair. Então, toda a tradição da Bíblia é processo de aprendizagem pela revelação, mas um processo que o povo vai aprendendo disso, né? Então, eu acho que, assim, isso nos ajuda a entender o que está no Novo Testamento, de novo Paulo, onde Deus está a liberdade. Eu faço não porque Deus me obriga,
eu faço porque sou livre. E eu não preciso, nem tenho que pagar nada, porque Deus nos fez livre, não nos tirou da culpa, da lógica da culpa. Né? E aí, como nós vamos fazer? Daí que no São João, no Evangelho de João, como o Alan estava comentando antes, você estava comentando, né? João não diz, Jesus pagou os pecados. Jesus diz assim, nos tirou da culpa, nos tirou dessa lógica. Né? Deus, como é que agora me vai dizer? Jesus nos tirou do pecado, não é isso? Lembra da frase de João? Esse é o agora estou cansado já. A frase também. Não, que falando, esse é quando fala quando João Batista, esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus, aquele que nos tira o pecado do mundo. Isso não há mais pecado no mundo. Por quê? Porque saímos da lógica do pecado e da culpa. Então, essa frase merecia ser discutida com mais calma. Esse é o Cordeiro que nos tira o pecado do mundo. Isso, como Jesus tirou o pecado do mundo, isso nos tirou dessa lógica, não temos que mais discutir o pecado. Então, discutir o quê? O amor e a responsabilidade. Enquanto a gente conversava, eu lembrei fiquei pensando que esse tema, ele aparece em muitos lugares, né? Um filme brasileiro muito bonito, uma obra brasileira da literatura que virou filme, é o Alto da Compadecida, não sei se você assistiu, se lembra, que no final, enquanto vai tendo julgamento, vai julgando se ele era responsável, culpado, se ia para o céu ou para o inferno. Aí tem todo o papel de Maria, Nossa Senhora, na tradição nordestina, como intercessora, né? E que ela vai trabalhando pela absolvição total. E aí, no final, tem uma cena que o acusador fala assim, né? Bem, mas se é para ser desse jeito, por que tem acusação, né? E eu acho que é um jogo muito interessante, porque ele dialoga com as duas mentalidades. O esquema que o filme apresenta é o esquema do deve, paga. Deve, julga, paga, cobra. Um Deus contador que está ali contando, tem alguém contando os pecados, etc. E o papel de Maria no filme, ele vai fazendo esse justamente de dizer assim, não, mas tem outros critérios que são muito superiores a esse, né? E essa culpa é uma coisa muito pequena perto. E o que eu acho assim, esse teatro, essa peça, é teologicamente correto, porque no final, quando Jesus diz assim, como é que eu posso fazer? A mãe me pediu. Não, é isto. Quer dizer, a lógica da misericórdia é que prevalece. E daí que na cultura da Igreja Católica da Maria, e eu sou mariano, né, sou católico tradicional, aprendi com a minha mãe, o terço, essas coisas, né? Qual é o papel da Maria? A mãe que supera a lei. E aí se perdoa. Isto. Por isso que a Maria é tão importante, porque normalmente a pessoa colocava Deus como a da lei. Mas no Apocalipse de São João, que é o tema do próximo semana, sobre a questão do Apocalipse, em termos de capitalismo e futuro, né? No Apocalipse está claro assim, o Satanás é aquele que é o acusador. E o Espírito Santo, que nessa peça é Maria, tem a função de quê? De defender a inocência do povo, da vítima. Então, assim, nós precisamos pensar, pensando um pouco já no finzinho do encontro agora, assim, o capitalismo se diz, não há alternativa, esse é o único caminho possível. Não, é possível superar isto. Daí que é o papel da esperança e a fé. Existe uma coisa além, é possível pensar numa coisa diferente, mesmo não sabendo bem claramente para onde vamos.
E para onde vai ser o caminho, o futuro? Isso, o Apocalipse é isto, é revelação. Aquele que revela não o que vai acontecer no futuro, mas o que pode acontecer na história que a gente está vivendo, o mundo que a gente está vivendo, que é o nosso tema para a semana. Eu coloquei aí embaixo o tema, então, do nosso último encontro desse conjunto que a gente preparou, não é necessariamente o último, né, mas desse conjunto que a gente preparou, o futuro apocalíptico do capitalismo, um tema desafiador, né, e, gente, a gente agradece muito que vocês que nos acompanharam durante essa tarde, ela passou tão rápido, eu vi dezenas de outras reflexões aqui no chat, vale a pena, quem não acompanhou, dar uma olhadinha ali, porque o tema de hoje inspirou as pessoas a refletir e escreveram boas análises por ali. Gislaine, eu lamento, a legenda que aparece no vídeo, ela é automática do programinha que a gente está usando, então a gente não consegue fazer a tradução para o espanhol, lamento, e por enquanto é como a gente pode, dos recursos que a gente tem. Jung, muito obrigado por mais essa aula de hoje. É um tema que a gente precisa de tempo, eu te falei isso semana passada, né? Nós precisamos de tempo para que isso possa fazer sentido no nosso esquema mental e que a gente possa modificar alguma coisa, porque ela, de fato, ela é um tema que nos desafia a uma outra fé cristã diferente, né? Como o padre Zezinho talvez dizia, né? Não só uma fé em Jesus, mas para ter a fé de Jesus, da maneira como ele pensava. Enfim, semana que vem nós estamos aqui de novo, né? Obrigado. Até mais, gente. Boa tarde para todo mundo.